Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa terceira aula do curso de Física. Hoje nós comentaremos aqui sobre os algarismos significativos. Então, vem comigo. A priori, o que eu quero que vocês entendam que, como eu falei nas últimas aulas, dentro da física a gente consegue mensurar as coisas, certo? No entanto, essa medida de fazer mensuração numérica envolve erros ou incertezas aí durante o seu processo. E aí eu vou dar dois exemplos básicos aqui para vocês. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, no qual a gente pode ter uma situação na qual a pessoa está fazendo a medição do comprimento de um inseto com uma régua, beleza? E pode ser que, eventualmente, se eu pegar três pessoas e eu falo, olha, eu quero que vocês três façam a medição do inseto. Pode ser que dê aí pequenas flutuações nos valores aí da medição. E aí vem a pergunta, qual que será a medição exata? Qual que é a medida exata desse inseto? Uma outra situação que pode ter, por exemplo, é você fazendo aqui a medição da pressão arterial de uma pessoa. No entanto, o medidor aqui da pressão arterial da pessoa, para fazer a mensuração da pressão arterial, está calibrado a uma temperatura de 20 graus. Mas vamos supor que a pessoa foi fazer essa medição e estava 35, 40 graus. Vocês concordam comigo que, em decorrência dessa temperatura externa estar muito maior do que aquilo que foi calibrado no medidor, pode ser que dê uma incerteza na medida? Pois é, né? E aí, nesse sentido, o que eu quero que vocês entendam é que eu posso ter uma situação hipotética, vamos pegar aqui como base um inseto, ó. Eu peguei a regrinha milimetrada, e se vocês observarem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, tá bem no meio entre os 5 e os 6. Aí vem a pergunta: qual que é a medida exata? Será que é 1,56 ou 1,5 ou 1,6? A grande pergunta que não quer calar é essa. Porque se vocês observarem, eu não sei se esse número está mais próximo do 6 ou do 5, né? Então, nesse sentido, o 6 ele é considerado aqui como um algarismo duvidoso. E aí a gente entra no mérito do que é um algarismo significativo. Um algarismo significativo ele é composto por duas porções. Primeiro, por algarismos da medida do quais a gente vai ter certeza que são exatos, tá? E pelo algarismo aí duvidoso, que é aquele que a gente precisa avaliar se é ou não significativo aí para a nossa mensuração. Então vamos dar umas olhadinhas aqui em algumas premissas que são importantes para a gente saber se é significativo ou não. Vamos lá. Primeiro, a priori, todos os números são algarismos significativos dentro de uma medida. Todos os números, com exceção do zero, são significativos. Então vamos olhar esse número aqui, ó, 461. Se vocês observarem, o 461 ele é uma medida que apresenta três algarismos significativos. Beleza? Beleza. Uma segunda situação é quando o zero torna-se significativo quando ele está entre dois dígitos não zeros. Então vamos dar uma olhadinha nesse daqui, ó. 401. Se vocês observarem, o zero está entre o 4 e o 1, que são dígitos aqui diferentes de zero. Portanto, nessa situação, ele é um algarismo significativo. Logo, nesse exemplo, nós teremos três algarismos significativos. Beleza? Beleza. Vamos olhar agora uma situação na qual o zero é significativo no fim de um número que inclui uma vírgula decimal. Então, ó, olha esse número aqui. 55,000. Nessa situação, o que a gente vai ter é 5 algarismos significativos, porque esse zero está após a vírgula, beleza? Agora, nessa outra situação aqui, ó, o zero não é significativo quando ele está na frente do primeiro dígito não zero. Como assim, pro? Se liga nesse número. 0,006. Nessa situação aqui, ó, se vocês observarem, eu só vou ter um único algarismo significativo, porque esses dois zeros aqui eles estão à frente do primeiro dígito não zero, tá bom? Além disso, a gente pode ter
uma situação no qual o zero não é significativo quando ele está na frente de um número sem vírgula decimal. Como assim, pro? Se liga. 5000. Nessa situação, esses zeros aqui são não significativos. Portanto, o único algarismo significativo aqui é o 5, beleza? Agora, você pode ter uma situação na qual você tem uma medida escrita na forma de uma potência de 10, numa notação científica. A potência não vai conter algarismos significativos. Como assim, pro? Te liga. 5,3 vezes 10 à 14ª potência. Nessa situação aqui, eu só tenho apenas dois algarismos significativos, que é o 5 e o 3. A potência aqui, a notação científica, não é um algarismo significativo aqui importante para a nossa análise, beleza? Todo número que não contenha como origem uma medição não contém algarismo significativo, beleza? Então, dígitos que compõem o número de um telefone, por exemplo, não é um algarismo significativo. O denominador 2 que aparece na equação, que a área é igual a base vezes a altura dividido por 2, também não é um algarismo significativo, porque não foi oriundo de uma medição, certo? E aí, quais são as regrinhas para a gente operar com algarismos significativos? Vamos lá. Multiplicação ou divisão. No produto final ou no coeficiente, o número de algarismos significativos é determinado pelo fator que tenha menor número de algarismos significativos. Como assim, Pro? Vamos dar uma olhadinha aqui num produto. Ó. Você vai multiplicar 2,7 centímetros vezes 1,11 centímetros vezes 3,14,15. O que a gente precisa entender que o que vai ser importante aqui é essa primeira medida aqui, porque ela apresenta um menor número de algarismos significativos. Beleza? Então, toda a nossa resposta precisa se basear nessa daqui que apresenta o menor. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha aqui numa divisão. Você tem 3,14 metros dividido por 2,023 metros. A nossa resposta ela precisa basear-se nesse 3,14 metros porque apresenta uma menor quantidade de algarismos significativos. Beleza? Agora, na adição ou na subtração, o que a gente vai ter é outra situação. Ó. O número de casas decimais da soma ou da diferença é o mesmo do dado que tiver o menor número de casas decimais. Então vamos lá. Ó. 2,2 milímetros mais 1,53 milímetros é igual a 3,73 milímetros. Nesse sentido, esse 2,2 milímetros apresenta um menor número de casas decimais, correto? Portanto, a nossa resposta final ela precisa se dar com base nisso. Check. Essa situação aqui, ó, 34,567 gramas mais 2,34 gramas daria esse número aqui a priori. Mas a gente havia visto que aqui, ó, a nossa resposta vai precisar basear-se nessa daqui porque te apresenta um menor número de casas decimais. Então a resposta final vai ser 36,91 gramas. E esse deve estar meio um pouquinho confuso, né? Pô, por que foi para 1 aqui? A gente vai ver que existem algumas regras de arredondamento, tá? Quais são as regras de arredondamento? Calculadoras, geralmente, elas colocam aí alguns organismos extras que não são, como se fala, significativos para o nosso cálculo, né? E aí a gente precisa eliminar esses algarismos não significativos da nossa resposta. E para isso, a gente precisa fazer um arredondamento. Então vamos dar uma olhada como que se dá esses processos. Ó, vem com o Pro. O arredondamento para o quarto organismo significativo. Quando o próximo dígito é 4 ou menor, o dígito anterior não é modificado. Como assim, Pro? Ó, se liga. 80,87351. Eu tenho aqui uma situação, ó, terminou aqui, certo? O que a gente precisa fazer, ó? 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Esses três números aqui, eu não preciso deles. Então, o que eu vou analisar? Esse último número aqui, ele é maior ou menor do que 5? Ele é menor, né? Então, o que a gente faz? Só arredonda para 80,87. Agora, vamos supor
Se fosse esse número aqui, ó, 5,4596772. Aqui nesse terceiro algarismo significativo, esse número é maior ou igual a 5. Então, o que a gente faz? Arredonda para cima. Então, a gente coloca um a mais. Então, a resposta final vai ficar igual a 5,46. Tá? Agora, vamos supor dessa situação aqui, ó, arredondar para o terceiro número. Você tem esse número aqui enorme, certo? A gente vai eliminar todo esse rolê aqui e a gente aumenta 1 e aí, consequentemente, a gente chega naquele valor que eu falei para vocês anteriormente, tá bom? E aí, ó, tem algumas mídias aqui que dá para vocês fazerem, ó, calculadora científica, um Excel também para calculadora científica, tá bom? E era isso, gente. É bem simples, não tem muito segredo, tá? Se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificação e um monte de boas coisas aí para vocês, tá bom? Beijão e até a nossa próxima aula. Fui!